Quantas pessoas não gostariam de novamente recomeçar a sua vida? Quantas pessoas não gostariam de voltar novamente, alguns anos atrás, para poder, com a maturidade que tem hoje, ou com aquilo que aprendeu hoje, começar novamente? Mas é uma coisa interessante da vida, que você não tem mais essa oportunidade de voltar para corrigir algo que você fez. Você não tem mais como voltar no tempo. Você, talvez, se voltasse, muitas pessoas não fariam muitas coisas que fizeram, e outras fariam, porque ao longo dos anos nós vamos adquirindo maturidade e conhecimento, e vamos aprendendo a viver. Nós vamos aprendendo a nos posicionar na vida. Nós somos o resultado de ações do passado, muitas delas tomadas sem sabedoria, sem conhecimento da vida. Muitas delas foram buscadas pela impetuosidade da juventude, pela impetuosidade da imaturidade, pela impetuosidade de uma falta de conhecimento de como é a vida. E aí você não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar lá atrás para corrigir, porque a vida já passou. O tempo é um presente de Deus para nós. O tempo é um presente que Deus nos dá. E ele não volta mais. Uma vez vivido, ele não pode ser mais revivido. É o presente de hoje. Você viveu hoje, vai viver o amanhã, se Deus assim permitir. E você não poderá mais viver o que você viveu em relação ao tempo, ao mês passado, mesma data de hoje, do outro mês. Não. Você aí está impossibilitado de viver essa realidade. E muitas pessoas sofrem hoje, muitas pessoas vivem uma vida hoje de problemas e dificuldades exatamente por esses fatores. Mas hoje eu trago para você uma reflexão que eu acho que você já deve ter visto algumas pregações falando sobre isso aí, ou deve ter lido em algum artigo escrito. Mas eu quero trazer essa perspectiva para você hoje, numa perspectiva diferente. E o tema é essa: uma folha em branco para o ano de 2015. Uma folha em branco, porque talvez a folha da sua vida ela esteja muito cheia de rascunhos. Talvez a folha da sua vida esteja muito apagada. E aí talvez você tenha feito alguns planos e alguns projetos, ou vivido algumas coisas que marcaram profundamente sua vida, e aí você teve que, de forma brusca ou de forma muito forte, tentar tirar aquilo, ou tirar aquilo que aconteceu. E o que acontece? Ao fazermos isso, nós manchamos, nós marcamos, nós fizemos algo com a nossa vida que está lá marcado. Quanto de nós não gostaríamos de receber uma folha em branco para começarmos a escrever um novo capítulo da nossa história? Porque talvez a sua história já esteja manchada ou marcada por muita coisa que você escreveu, e aí você teve que rascunhar aquilo ali, rasurar, apagar, escrever embaixo de novo, e de repente, quando se olha para a folha da sua vida, a folha da sua vida não está muito bonita, não está muito organizada, a folha da sua vida está feia. Está uma folha não muito agradável, não está uma folha apresentável, está uma folha que, se as pessoas verem, elas não querem aquela folha daquela vida. Por quê? Tem muitas coisas que você fez e depois deixou, não quis mais fazer. Tem muitas coisas que você fez e depois teve que apagar. E à primeira vista, quando se olha para a folha da sua vida, o que é que nós vemos? Nós vemos uma coisa não muito bela e não muito bonita. E que tal você começar o ano 2015, porque nós estamos ainda no início do ano, que tal você começar o ano 2015 com uma folha em branco, para você começar a ordenar a sua vida, de forma tal que esta ordenação, que este ordenamento seja algo agradável para Deus. Que tal você começar uma perspectiva de um novo ano? Normalmente, quando o cara começa o ano, ele recebe uma agenda e ele diz: esse ano eu vou ser diferente daquele que eu fui no ano 2014. Eu vou anotar as coisas importantes, eu vou na minha agenda me organizar, eu vou na minha agenda tomar essas atitudes, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu agora vou estudar, que eu não quero mais ficar em recuperação, nem ré-ré, nem da ré-ré. Eu agora vou tentar fazer isso e tirar notas boas. E ele faz um monte de eu vou fazer agora. E lá para o dia 20 de janeiro, 25, quando começam as aulas e tratar, o cara já está de novo do mesmo jeito de 2014. E nós precisamos, de uma certa forma, de ter objetivos.
Porque se você não tiver objetivos, Deus não pode te ajudar. Se você não tiver metas, se você não tiver desejo de chegar a algum lugar, se você não desejar pegar em algo que está lá à tua frente, Deus não pode te ajudar, porque Deus não trabalha com aquelas pessoas que não colocam objetivo na sua vida. Deus não trabalha com preguiçosos, Deus não trabalha com pessoas lerdas ou inoperantes. Deus deseja que você seja operante, que você deseje, lute e busque a ajuda dele para que ele possa te ajudar. Você é fraco, imperfeito, falho, incapaz, mas há um desejo dentro de você. E é neste desejo que Deus vai operar para trazer a bênção dele para a sua vida. Talvez a sua página esteja suja ou muito manchada por algumas áreas. E a área mais terrível na vida de um ser humano, para muitas pessoas é um grande problema, essa área aí, a área sexual. É uma área muito complicada para as pessoas. Talvez você precise de um papel em branco para você hoje começar a escrever uma nova história na sua vida em relação a esta área. Eu gostaria que você pudesse ler comigo um texto. E nós vamos estudar um texto nessa área de uma mulher. Todo mundo sabe desse texto, né? E nós vamos olhar para ele, nós vamos tentar buscar desse texto algumas informações para nós, para que nós possamos viver uma vida nesta área de forma agradável a Deus. Você que ainda vai chegar nessa área, para que você já se prepare para que a sua vida seja uma vida irrepreensível para Deus. Não há como você agradar a Deus, não há como você receber de Deus o que você precisa, não há como você receber graça, misericórdia de Deus, se nesta área você não estiver irrepreensível. Esta área é uma das áreas mais terríveis porque ela peca contra o corpo. Ela macula o corpo, ela suja, ela mancha o corpo. Pecado sexual, ele torna o corpo imundo para Deus. Ele torna o corpo impuro. Seja ele pecados mentais, pecados concretizados, toda a área moral é envolvida nesse pecado e ele torna-se um problema para muitas pessoas. E olha só o que diz esse texto. João, o Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 8, o versículo de número 4. Vamos ler a partir do 1, só para a gente dar uma passeada nesse texto aí. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Fez uma pergunta para o Senhor Jesus. Agora deixa eu voltar um pouquinho aí antes desse texto. Você observou que o versículo 1, ele começa dizendo que o Senhor estava onde? No Monte das Oliveiras. O que é que você, na sua inteligência e na sua perspicácia de perguntar o texto, o que é que isso está dizendo para mim? O que é que ele estava fazendo no Monte das Oliveiras? Se você olhar o que vem um pouquinho antes, você vai observar que o Senhor Jesus estava onde? Ele estava na festa dos tabernáculos, ele saiu da Galileia, foi para Jerusalém, e ele estava na festa dos tabernáculos, exatamente, devia ser uma grande festa, era uma grande festa, e ele estava nessa festa. E aconteceu que nessa festa, ele começou a pregar, e ele vai dizer uma coisa muito interessante no último dia da festa, ele diz assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí todo mundo ficou assim, esse cara... Quem é esse camarada? Uma turma dizia, não, para ele pregar assim, ele tem que ser o Cristo. Outro dizia, nada, isso é não sei o quê. E aí começou aquela contenda e umas pessoas diziam assim, ó, se ele não fosse o Cristo, se ele não fosse o Messias, os fariseus já tinham mando, e os príncipes já tinham mando prender ele. Por que ninguém prende? Ele chega aqui, prega, a gente sabe que ele nunca estudou, a gente sabe que ele nunca frequentou nenhuma escola judaica para aprender a lei. E aí o que acontece? Ele chega aqui, fala o que está falando, fala essas palavras com autoridade, todos nós ficamos chocados e ninguém prende ele. Esse homem tem que ser um homem especial. E a Bíblia diz que levantou-se uma grande contenda, os escribas e os fariseus mandaram alguns agentes seus prender o Senhor Jesus. Quando os camaradas chegaram lá, que foram falar com ele e ficaram tão atônitos que voltaram. E aí, cadê o homem? Não prenderam não. A gente não pode prender aquele camarada não, porque a palavra dele é muito poderosa, é uma palavra especial. Nós ouvimos, não é possível que vocês se converteram. Não nos convertemos não, mas o camarada tem uma palavra que impacta, não deu para a gente trazer ele preso. E ficou uma contenda tão grande, ninguém sabia para onde ir. O que aconteceu? Todo mundo foi embora para casa. Mas sabe para onde o Senhor Jesus foi? Para o Monte das Oliveiras. Você quer ter vitória na sua vida sexual?
Você quer ter vitória na sua vida sexual para agradar a Deus e receber de Deus bênção? Suba ao monte e passe a noite em oração, pedindo a Deus: Deus me ajuda, Deus me dá força, Deus não me permita agir de forma que seja desagradável a Ti. E todo mundo foi para casa descansar. O Senhor Jesus subiu o Monte das Oliveiras e passou a noite todinha pregando. E diz a Bíblia que muito cedo, Elmer, muito cedo, ele foi para onde? Voltou para o templo de novo para pregar. E aí começou a pregar. E aí acontece esse texto. Ele estava lá ensinando os caras: arrumamos uma fato. E aí o que foi? Encontraram uma mulher que estava em pecado gravíssimo. Um pecado que devia ser condenado com a pena máxima. Levaram para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não falou absolutamente nada. Eles falando, e o Senhor Jesus calado. Mas aí eles insistiram tanto, porque foi juntando aquela multidão. Vamos ver o que vai acontecer. Imagina aí, essa mulher foi pega, levaram para frente do mestre, e o que ele vai dizer? Então acho que Jerusalém todinho, a festa parou e Jerusalém todinho correu para ouvir o que ele ia dizer. E ele continuou escrevendo. Aí a Bíblia diz: mas como insistiam que ele tomasse uma posição? Aí ele fez uma pergunta muito interessante. Ele disse para aqueles homens assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabe por que ele fez essa pergunta? Você sabe o que é que a lei disse? Ele, quando falaram sobre a lei para o Senhor Jesus, eles omitiram a lei. Eles tiraram a parte. Você quer ver o que a lei dizia sobre isso aí? Vamos lá, Levítico 20. Olha só o que a lei diz. E olha como eles eram injustos. A lei diz assim, 20:10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Nesse caso, meu amigo, trouxeram só a pobre mulher. Cadê o homem? Porque se você leu no texto, que o texto diz que ele foi pego em flagrante adultério. Adultério implica um ato onde existe duas pessoas. Não tem como haver o adultério, no caso aqui, concretizado no campo físico, se não houver outra pessoa. Muito embora o Senhor Jesus diz que o adultério pode já ser gerado, concretizado e realizado mentalmente, nessa época aqui, a lei mandava dizer somente que se você fosse pego no ato, praticando, você estava condenado. E aqui pegaram a mulher em flagrante, isso é, se encontraram aquela mulher, encontraram também um homem. Tinha alguém com ela. E o que foi que eles fizeram? Os sabichões da lei, sabiam tudo da lei. Os legalistas, os formais, o que é que eles perceberam? Eles perceberam que agora nós temos como incriminar esse Cristo. Mas eles já estavam falhando, eles já estavam errados, porque eles já estavam na busca por obedecer à lei, mas a busca somente fria, a busca apenas legal. Eles só olharam para uma mulher. E o que fizeram com o homem? Eles pensaram: o homem, até logo, vai embora, vai, só quer ela. E levaram ela. E a primeira coisa que o Senhor Jesus disse: quem não tiver um pecado, atire a primeira pedra. O primeiro pecado deles ali era qual? Desobedecer à lei de Moisés. O que é que a lei dizia? Os dois deveriam ser mortos. E eles já estavam desobedecendo. Ele disse: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Se eles atirassem, o primeiro pecado que Cristo ia dizer para eles: por que vocês não cumprem a lei como a lei deve ser cumprida? Cadê o homem? Vocês têm que matar o homem também. Vocês não são tão justos, vocês não são tão legais, não são tão apegados à letra. Porque vocês, normalmente os legalistas, eles adequam a lei aquilo que eles querem, aquilo que é benefício, que é bom para eles, aquilo que é interessante. Eles não cumprem a letra quando a letra vem puni-los ou quando a letra vem exigir deles alguma coisa. E aqui eles iam punir simplesmente uma mulher. E o Senhor Jesus disse: se você não tem pecado, joga a primeira pedra. E eles não puderam jogar a primeira pedra. Por que não puderam? Porque eles estavam em desobediência. Eles estavam fugindo. E muitas pessoas precisam de uma folha em branco para começar 2015, ordenando a sua vida, especialmente os pecados da área sexual, de forma que eles não existam mais e você torne-se agradável a Deus. Quando você vai para 1 João 2,16, 1 João 2,16, o que é que diz 1 João 2,16? Você vai lá para Apocalipse e 1 João fica depois de 1 Pedro. 1 João 2,16, 2,15, não ameis o mundo. Olha só, eu fico assim, extremamente preocupado comigo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele vai dizer: porque tudo que há no mundo, e olha só o que ele botou, tudo que há no mundo. O primeiro foi a concupiscência da carne. Essa mulher estava em um pecado terrível, porque a carne dela desejava mais e mais e mais. E ela satisfez a carne dela e cometeu esse pecado gravíssimo. Quantas pessoas hoje estão precisando de uma folha em branco
para que possam trazer bênção sobre a sua vida na área sexual, para que possam colocar isso aí de forma específica, de forma que agrade ao Senhor. A Bíblia diz: porque a concupiscência da carne, a minha carne pede que eu seja desobediente à palavra de Deus nesta área, mas eu preciso dominá-la, eu preciso sujeitá-la, eu preciso torná-la subserviente à vontade do Espírito para que eu seja abençoado. Se você é alguém que está me ouvindo, que precisa de uma folha em branco para começar o ano 2015 numa nova perspectiva de agradar a Deus nessa área, eu quero dizer para você que Deus tem o maior interesse e a maior vontade em dar para você uma folha em branco, para que você comece a escrever uma nova história para você. A Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, para nunca mais se lembrar dele. Então Deus tem interesse, quando você se arrepende e reconhece uma falha na sua vida, exatamente nesta área, e diz para Deus: Deus, eu preciso de uma folha em branco, para que a minha vida nesta área seja agradável a Ti. Deus, com uma tremenda alegria, dá para você uma folha em branco, para que você possa escrever uma nova história em 2015 com relação à sua vida e receber de Deus as bênçãos que você precisa para a sua vida. Tem pessoas que são excelentes, tem pessoas que são pessoas boas, tem pessoas que fazem o bem, tem pessoas que ajudam as pessoas, mas são desaprovadas por Deus exatamente nesta área. São pessoas que você fala assim: que pessoa boa, que pessoa bacana, mas elas não conseguem sucesso na área espiritual, não conseguem se aproximar de Deus, não conseguem abraçar a Deus, não conseguem receber a vitória, não conseguem receber unção, graça, não conseguem ser uma bênção. Por quê? Porque nesta área elas estão extremamente afetadas e elas desagradam a Deus. Quando você olha para a folha da vida dela nessa área, é uma verdadeira desgraça. É pintura para cá, rasgão para lá, riscado para lá, uma folha horrível. E Deus não deseja que você tenha essa folha na sua vida. Deus deseja que você pegue essa folha nojenta, suja, amasse, jogue fora e comece a escrever uma nova história na sua vida nessa área, para que Deus possa abençoar você. Esta área é uma das áreas fortíssimas que destrói a vida de homens. Eu estou estarrecido porque alguns homens que eu conheci de grande referencial moral, eles têm caído. Eu conheço grandes homens de Deus que têm caído nessa área. Eu conheço pastor aos 65 anos de idade que abandona a esposa, abandona o ministério, abandona a igreja e vai se unir a uma mulher de 25 anos de idade e diz: eu vou começar minha vida agora, tudo que eu fiz, eu quero começar uma nova vida. Eu conheço outros pastores que aos 70 anos abandonam a esposa e vão se casar com outra pastora, com outra mulher, barará, barará. E a Bíblia onde é que fica? Nós precisamos estar atentos sempre, não importa a idade que você tenha. Se você tem 25 anos, 20, ou se você tem quase 100, você precisa ficar atento a esta área, porque esta área não é fácil na vida de uma pessoa. E ela é imprescindível para você receber a bênção de Deus. Se você tem problema nessa área, peça a Deus: Deus, me dê uma folha em branco, para que eu possa começar uma nova história, porque eu me arrependo da minha vida passada, e o que eu escrevi, e o que eu coloquei na minha folha, eu quero apagar para sempre, quero amassá-la, jogar fora, e quero receber uma bênção do Senhor, uma nova folha, para que na minha vida, nesta área, o Senhor seja Senhor. Para que na minha vida nesta área o Senhor esteja cuidando de mim. Se você não estiver bem nessa área, seja você casada ou casado, seja você em que perspectiva esteja, você precisa estar bem nessa área para que você possa ser aprovado por Deus. Se você é casado, você precisa estar bem com sua esposa. Se você não é casado, você precisa esperar a sua esposa, o seu esposo, para que Deus possa abençoar a sua vida. Muitos homens casados estão procurando outras mulheres. Muitas mulheres casadas estão procurando outras mulheres. E eu quero dizer para você, isso é para quem é jogador. Muitos homens solteiros vivem por aí com muitas mulheres. Muitos homens solteiros vivem por aí, muitas mulheres solteiras vivem por aí com muitos homens. Esta não é a perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus para a sua vida é que você espere nele, viva nele e receba a bênção dele sobre você. Lute por isso e nunca na sua vida imagine: estou com 70 anos, agora eu vou relaxar. Não, essa área não se relaxa. Essa área você tem que estar com 100 anos, com o pé na cova. Senhor, me cobre com teu sangue, porque eu sei que o negócio é terrível. Você pode estar com 115 anos já, mas Senhor, mantém minha mente sã, liberta
para que eu possa unicamente viver para o teu amor e para a tua glória. Não há como você receber de Deus bênção se você estiver com essa área aí manchada. Seja você casado, solteiro, noivo, não há como você ter. Você precisa estar bem. É o primeiro passo para você começar a receber a bênção de Deus. E Deus tem o maior desejo de te dar uma folha em branco hoje, para você começar uma nova vida nessa área, uma vida que seja agradável a Ele. Amém? Como pastor, eu tenho que ministrar essa palavra. Essa palavra é importante, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu disse, mas eu vou estar no culto domingo, mas não saiu da minha mente de forma nenhuma essa mensagem. Você quer receber uma folha em branco? É a melhor coisa que um homem pode receber de Deus, é uma folha em branco, dizendo para você, perdoei o teu passado, joguei no mar do esquecimento e não me lembrarei mais deles. Começa uma nova vida. Deus tem a maior alegria. Se você quiser, se você se arrepender e aproximar-se de Deus, Ele tem a maior alegria, o maior prazer. Ele fica feliz quando o homem ou a mulher se aproxima dele e diz, eu quero começar uma nova vida contigo. E aí você luta por isso, porque quem tem objetivo, Deus ajuda. Quem busca algo, Deus vai estar com você e aí você será abençoado. Eu não sei como foi a sua vida no ano 2014, mas Deus, nessa área, mas Deus está dizendo para você, eu quero te dar uma folha em branco, para você escrever uma nova história na sua vida, nessa área, para que a minha bênção possa estar sobre você. Aquela mulher recebeu uma nova folha. O que foi que o Senhor Jesus disse para ela depois de ter dito para a multidão, quem não tem o primeiro pecado, lança a primeira pedra. Ele continuou escrevendo, não sei o que ele escreveu, muita gente fica chutando o que foi que ele escreveu, mas é chute, a Bíblia não diz, e não temos o direito de termos o espírito de adivinhação, porque a adivinhação não vem do Pai. Então eu não sei o que ele escreveu, mas ele perguntou para ela, ué mulher, cadê os teus acusadores? Teus acusadores. Papel de acusador é de Satanás, o diabo. A Bíblia diz que ele é o nosso acusador, nos acusando diariamente diante de Deus. E aí ele perguntou, cadê os teus acusadores? E ela disse, foram todos embora. Aí ele perguntou para ela, ninguém te condenou? Aí ela disse, não, ninguém me condenou. E ele disse, eu podia te condenar porque eu tenho isenção de pecado e sou Deus. Mas ele disse para ela assim, nem eu também te condeno. Mas ele disse algo que as pessoas esquecem, que vem logo depois de sair. Eu já vi muitas mensagens, mas não dizem, não terminam com esse texto. Inclusive, quem quer defender algumas tendências erradas na área sexual, omitem essa parte. E ele disse, ninguém te condenou? E ela disse, não. Você pode imaginar aquela mulher como ela estava humilhada e terrivelmente envergonhada? Eu acho que qualquer mulher aqui, se fosse colocada numa situação daquela hoje, que as mulheres são independentes, metidas a ser cavalo do cão e tal, outras coisas mais, tal, estariam envergonhadas. Agora imagina aí naquele tempo, uma multidão, Jerusalém toda em festa, povos de todos os lugares do mundo, e aquela mulher em pé, porque eles fizeram ela ficar em pé para massacrá-la. E aí disseram para ela assim, cadê eles? Foram embora. Ele disse, nem eu também te condeno. Aí ele disse, agora vá em paz e não repita o seu pecado, não erre mais, não vá em paz e não peques mais. E aí aquela mulher levantou-se, e aquela mulher em pé olhou para o Senhor Jesus e foi embora feliz, porque ela recebeu a vida naquele momento, porque ela estava condenada para a morte. Mas quando encontrou-se com o Senhor da vida, mesmo cheia de pecado, mesmo estava desobedecendo a uma lei que era estabelecida, ela encontrou no Senhor misericórdia, encontrou no Senhor graça e encontrou no Senhor uma nova vida. Eu espero que você nessa área, no Senhor Jesus, encontre a misericórdia, encontre a graça e encontre uma nova vida para a glória do Senhor. 2. Nós vimos há alguns dias, nós temos acompanhado algumas pessoas na mídia, e uma segunda área que muitas pessoas precisam de uma nova folhinha em branco é nessa área, pela cobiça da carne e a cobiça dos olhos. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo é um exemplo claro de alguém que vive nessa perspectiva aí. Quando você leu lá 1 João, ele diz, porque a cobiça da carne e a cobiça dos olhos. Você sabe o que é cobiça? Cobiça é um desejo extremo e profundo de ter algo de forma tal que você não mede, ou você não tem escrúpulos para ter aquilo que você quer. Você é capaz de fazer qualquer coisa. E eu lembro quando eu li um gibizinho do Tex. Não sei se o pessoal aqui já leu aquele livro do Tex, né? Um Ranger americano que era desenhado por uns italianos, preto e branco, né? Tal. Não sei nem se ainda tem hoje. Eu tinha uma coleção do Tex. E uma coisa que tinha muito interessante era assim:
esse aí é capaz de vender a mãe dele. Isso mostra um homem sem escrúpulos. Isso mostra um homem que não tem a menor sensibilidade. Quando você olha para Judas, você vê uma pessoa assim. Uma pessoa que foi capaz de vender, trair o seu melhor amigo. Porque se você tem algum amigo aqui bom, imagina você andar e ser amigo do Senhor Jesus. Andar com Ele todos os dias. Foram 3 anos sem nenhuma enfermidade. Foram 3 anos sem nenhum problema espiritual. Foram 3 anos de uma amizade profunda, de um homem extremamente bom. Deus andando na terra, e aqueles homens tiveram o privilégio de andar ao lado dele. E Judas foi capaz de trair aquele homem e o vendeu por 30 moedas de prata. Quando olhamos para o que a cobiça da carne e a cobiça dos olhos pode fazer num ser humano, é algo terrível. E nós vamos dar uma olhadinha no filho pródigo. Lucas, você vai voltar na sua Bíblia à esquerda, 15. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 15, 11. Continuou o Senhor Jesus falando. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai. Olha só o que foi que o cara disse para o pai. Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E eles repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o cara de posse de tudo que era dele, isso é muito dinheiro, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Você tem ideia do que seja um viver dissoluto? Viver dissoluto é um viver que trabalha destruindo todos os padrões que ele poderia ter. É um viver que vai entrar em várias áreas da vida que uma pessoa não deveria entrar. É o viver dissoluto. O cara vive gastando, torrando, fazendo o que vem na sua mente. Eu quero aproveitar esse mundo. Quantas pessoas, especialmente alguns jovens, têm dito para os seus pais: eu quero curtir, eu quero agora aproveitar, eu quero agora mergulhar nesse mundo, eu agora tenho 18 anos, tenho 17, eu vou aproveitar o máximo que eu puder, eu agora estarei nadando nos prazeres, eu estarei nadando naquilo tudo que é licencioso, é imoral, ilegal, eu vou estar mergulhando. E aí ele começa a entrar no mundo das drogas lícitas, depois ele passa para o mundo das drogas ilícitas. Ao mesmo tempo que ele entra no mundo das drogas lícitas, ele entra na sexualidade, muitas vezes livre, libertina, sem padrão moral nenhum. Ele torna-se um depravado, torna-se um corrupto, com a cara de bonzinho, mas ele é extremamente manchado por uma vida devassa. Normalmente eles conseguem entrar em outras áreas mais destruídas, e aí depois ele abre as portas para as drogas ilícitas, ele passa para práticas sexuais horrendas e abomináveis para Deus, ele passa a ser um homem sem nenhum caráter, uma mulher sem nenhum caráter. Tudo isso para viver a concupiscência da carne e dos olhos, porque o que a carne quer, o que a carne busca é exatamente isso, é prazer, você viver uma vida hedionda, onde o que importa é você ser feliz. O prazer que impera em todas as áreas, e para você alcançar esse prazer, você não tem limite. Tudo é permitido, tudo é possível, e você faz aquilo que você quiser. É o chamado quase um agnóstico. Ele vive para se satisfazer a sua carne. Portanto, a carne é má, a carne é perversa, eu vou aniquilá-la, não tem problema nenhum, porque isso é a natureza dela. E ele passa a viver uma vida dissoluta, onde ele destrói todos os padrões que ele tinha, ele passa a viver uma vida totalmente desregrada, ele passa a viver uma vida onde tem muitos amigos, muitas outras coisas acontecem na sua vida, em todas as áreas, mas todas elas de baixo padrão moral, extremamente longe daquilo que Deus quer. É a liberdade que muitos buscam. Eu lembro que eu fui criado num ambiente da Assembleia de Deus, e meu pai era muito rígido conosco. Meu pai era muito rígido. Então nós tínhamos hora para chegar em casa, nós tínhamos hora para fazer isso, aquilo, outro. E tem uma coisinha que depois eu passei a entender o que é. E aí eu digo para os pais: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo quando ela crescer, ela não se desviará dele. Aos 17 anos, eu fui, início de 18 anos, eu fui morar no Rio de Janeiro sozinho, com dinheiro no bolso, e no Rio de Janeiro eu fui morar só. Não tinha pai, não tinha mãe, estava livre. As portas estavam, eu lembro que eu disse assim: agora eu estou livre, faço o que eu quiser, chega a hora que eu quiser, vou para onde eu quiser, com quem eu quiser, e vou fazer tudo aquilo que eu acho que de bom. E aí eu estou livre. E a carne, os meus olhos só imaginavam aquelas cariocas, com aquela vozinha de carioca, e me surpreendi.
Me surpreendi. Eu lembro que eu fui a 2 lugares. Todo o tempo que eu estive no Rio, com toda a liberdade do mundo, eu lembro que eu fui a 2 lugares e nunca mais eu fui. O primeiro eu fui, os caras chegaram, vamos para Ipanema, posto 9. Por quê? Porque lá tem Monique Evans, só de topless. E é uma loucura para os olhos. Eu digo, tá brincando? É verdade. E eu, vamos embora. Quero ver. Agora eu vou. E eu vi Monique Evans naquele auge, que ela tava com um cabelinho curtinho, não sei o que, assim, como eu tô vendo Elmer, como eu tô vendo Marcelo, presbítero Josenildo, minha frente, pelada. Olhei pra ela, fiquei olhando pra ela, rapaz, umas amigas dela também, tudo lá nua. E de repente, olhei um pouquinho mais pra direita, tinha um cara sentado no colo do outro. O que tava sentado, o que tava na cadeira tinha uns 80 anos, tinha um bigode de 2 metros pra cada lado, e o que tava no colo tinha uns 17, sentado. Um cabra sentado no colo do outro em 85, que é isso? E aí quando eu vi os 2 cabras se beijando, e eu fiquei olhando pra cara do cara assim, o cara, rapaz, tira o olho. Eu digo, rapaz, tem 2 caras, rapaz, cala a boca, esse lugar aqui não tem esse problema não, aqui o cara beija homem, mulher, blá, blá. Eu digo, que é isso, rapaz? E eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui, meu amigo? O que é que eu estou fazendo em um ambiente como esse? Se você entende um pouquinho da palavra de Deus, você sabe que aquele ambiente ele está todinho dominado por demônios, conduzindo, dirigindo e aprisionando as pessoas. Eles estão ali sorrindo, mas eles são marionetes. Mas porque eles deram lugar e deixaram-se dominar? Eles estão ali sorrindo, mas são infelizes. Eles estão ali sorrindo, mas eles têm profundo vazio da alma. Quando eles começarem a entender o que é a vida, eles serão profundamente vazios. Porque às vezes quando o cara é muito novo, ele não sabe muito bem o que é a vida. Ele pensa que a vida é só é. Mas depois quando você começa a entender a vida, você vê que a vida ela é muito mais séria. E aí quando você não teve uma boa base, a sua vida é vazia. E você procura em tudo aquilo que não presta saciar o seu vazio. Se você entrar na internet, tem lá um linkzinho, pessoas que morreram jovens demais, e eles começam a contar a história daquelas pessoas, e todos eles, mas quase 90 e pouco, eles eram extremamente vazios, e eles buscavam nas drogas, no sexo, e em tudo aquilo que era imoral, a realização, a satisfação para a sua vida. Só que eles nunca encontraram. Eles encontraram foi o que lá? A morte, porque ele não tem como saciar aquele vazio, porque dentro dele só pode ser preenchido aquele vazio por Deus. E eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui, meu amigo? E aí eu troquei de roupa, com toda a liberdade, com tudo que eu tinha, botei minha bermuda, botei meu short e vou cair fora daqui. Nunca mais fui naquela praia, até hoje. E eu estava livre. Em outro lugar eu fui com os amigos meus, chegou lá, entrei, eu digo, meu amigo, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é um inferno. 580 luzes de todas as cores piscando, os cabas tudo pulando, muita mulher, muito cara, homem simpático, mulheres bonitas, aquela coisa linda. Quando eu entrei, eu estou no inferno. Bora. Rapaz, vamos embora. Rapaz, tu acabou de entrar, pagou. Eu vou me embora, vamos embora. Você não entende não, mas eu vou embora. E eu não consegui ficar dentro daquele ambiente. E eu me lembrei, meia-noite, tenho certeza que nesse horário minha mãe está de joelho orando por mim. Eu tenho certeza, porque toda noite ela orava, imagina agora eu longe, aí aquela orava mesmo. Eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu podendo estar na minha casa, dormindo, descansando, para amanhã estar trabalhando. Eu estou aqui junto com essa turma. Tudo aqui dentro pode acontecer. Tudo. E eu me mandei. Fui embora. Fui para casa sozinho, fui embora. E a outra vez, eu ainda ia ao Rio de Janeiro. Eu digo, eu vou experimentar o carnaval de Olinda. Eu digo, eu vou lá como é que é lá. Nunca fui, vou dar uma olhada. Os cabas dizem que tem muita mulher bonita e você pode brincar com as meninas e tal. Vou lá. Entrei no carnaval de Olinda, isso era carne, cobiça da carne e a cobiça dos olhos. E eu entrei no carnaval de Olinda. Quando eu entrei no carnaval de Olinda, eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso é lugar de gente. Essas pessoas que estão aqui, elas estão perdidas. Eu digo, vamos embora. Mas eu mal cheguei, já vou cair fora, mas vamos embora. E aí eu queria ir daqui até a esquina 200 aí. Mas devia ter 8 milhões de pessoas daqui para a esquina, eu não conseguia sair. E aí eu comecei a ser levado pela multidão. Eu queria ir daqui para a esquina ali. Passei 1 hora tentando ir, eu ia e dava 3 passos. Quando eu olhei, eu estava mais longe, eu estava na as pessoas querendo ir. Parecia aquele passe de Michael Jackson, você vai para frente e o cara acaba andando para frente e indo para trás. Pois é, 8 milhões de pessoas pulando na minha frente. E eu, meu amigo, eu tenho que cair fora daqui. E eu tenho que manter a calma. Aí fui tentando, empurrando. Quando eu olhava, estava mais longe. Aí eu tentava, na terceira vez eu disse, não tem jeito não. Ou eu fico aqui, ou eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui de qualquer jeito agora. Olhei uma rua que tinha assim, eu digo, bom, como eu queria ir para ali, eu vou entrar nessa rua aqui, a primeira direita eu entro,
Depois eu desço e saio lá na Olinda, lá embaixo, perto da praia. Pronto, tô livre. Só que Olinda, meu amigo, a rua assim, senta pra direita, pensou que é povo da direita, sentou, foi pra lá, pra lá. Depois, quando eu olhei, eu tava no meio de uma favela. Eu digo, meu Deus do céu, que maldição. O que é que eu vim fazer nessa maldita Olinda? E meu irmão, gastei 1h20 de onde eu estava para chegar na beira da praia, por dentro de Olinda, naquelas favelas. E eu sou bem orientado. Mas aqui uma rua vai para ali, vai para ali, vai para outra, vai para outra, vai para outra. E eu sei que quando eu cheguei, era 1h20, quando eu cheguei na beira da praia, eu digo, Senhor, muito obrigado porque eu cheguei. Agora eu vou correr daqui até Recife. Para sair daqui, eu saí devagarinho, correndo. O cara no carnaval, todo mundo brincando, esse cara correndo, esse cara tá doido, deve ter tomado um aí, tá muito biruta. E eu digo, biruta nada, eu tô sã na minha mente, eu quero sair fora desse mundo aqui, que aqui não dá para mim. Mas sabe por que foi isso? Eu fui levado pela cobiça da carne e a cobiça dos olhos. As pessoas falam que não tem Deus, mas elas enxergam uma coisa diferente. Quando você tem Deus, você vê outra coisa. E o filho pródigo foi viver dissoluto. Pegou tudo que tinha, tudo que ele havia juntado e foi para a licenciosidade, voluptuosidade. E foi viver jogado. Mas o que aconteceu? O desejo da carne e o desejo dos olhos, a Bíblia diz que isso é coisa do mundo. E nós que andamos na luz, não podemos ter esses desejos. É a busca, é o querer. E normalmente tudo isso aí leva para licenciosidade. Leva você para uma sensualidade. Quando você olha para as mulheres hoje em dia, a maioria das mulheres, elas se vestem como? Buscando sexo. De forma a serem atraentes, de forma a serem desejadas, de forma a serem conquistadas, de forma a serem buscadas pelos homens. As mulheres não têm mais um padrão, mas esse é o padrão do mundo, sensualidade. As mulheres vão para a academia, botam aquele gel, a coxa fica 180 de coxa, tudo gel, nada de músculo. Buraco que o diga agora aí. E aí bota uma saia de 2 palmos. 2 palmos nada. 4 dedos. Saia cinto e sai com aqueles colchão desse tamanho pelo meio da rua. Se você é um homem de Deus, você tem que ficar em casa. Porque não tem como você olhar para uma coxa daquela e ficar normal. Até pelo próprio tamanho da bicha, que é desse tamanho. A saia mini, a calcinha dentro mini, e tudo mini, e o resto de carne tudo grande, tudo saindo para fora. Aí o pobre dos homens senta numa cadeira, eu fico olhando para ele e fico, meu Deus, como é que um cabra desse pode ser cristão? Como é que um homem desse pode voltar para casa com a mente sã? Aquela imagem feita, diz o pastor Paulo Júnior, fica na imagem do cara uns 15 dias, aquele negócio catucando, bum, bum, balançando. E o cara perturbado, meu Deus, me livre. Se o cabra é crente, bota o pé no chão, o rosto no chão e diz, Senhor, me livre, limpa a minha mente. Mas a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Se eu não quero cair, eu não devo estar olhando. E aí eu digo, falei para minha esposa, eu vi uma coisa do Paul Washer que eu achei muito interessante. O Paul Washer diz assim, eu não vou mais a lugares onde tem muita gente, nem o shopping. Por quê? Porque quando eu chego no shopping, estão as mulheres lá, se oferecendo. Olha como eu sou linda, olha a minha barriga. Você não viu nada ainda, meu amigo? Olha a minha coxa. E o meu bumbum. E os meus seios. 150 quilômetros de seio. Diâmetro enorme. Tem que botar uns pedaços de ferro por debaixo para segurar, de tão grande que vai. E aí você, como homem cristão, às vezes o irmão é casado com uma irmã fraquinha fisicamente, né? Porque tem mulheres que têm uma certa parte, tem outras irmãs que são mais fraquinhas, aquela coisa mais tal. Aí o cara olha para um satanás daquele, aí quando olha para a pobre da esposa, mesmo gostando da esposa, mas meu Deus, minha esposa está tão acabadinha, se eu restaura, modifica. Mas tudo por quê? Porque o olho está lá. Mas isso aí é a cobiça da carne, é a cobiça dos olhos. Porque as coisas são colocadas diante de nós para nos destruir. Elas são buscadas para você ficar perturbado. São colocadas diante de você para você não ficar... Ai, por que o homem não limpa, não olha? É impossível não olhar. A mulher bota um vestido bem fininho e bota uma cavidade nas costas, que sai do ombro, desce e vai até o início, como dizia meu avô, do osso do mucumbu, puxando aí do meu sócio na área de coisas passadas. Quando o camarada olha, você que está fugindo da cobiça da carne dos olhos, na área da licenciosidade, como é que você fica? Misericórdia. Nós fomos a um evento uma vez com alguns irmãos aqui da igreja, e quando nós chegamos lá, tinha uma mulher exatamente assim, bonita, tal. E eu não quis olhar para o olhar de nenhum irmão, porque eu não quero nem saber quando ele está olhando. E aí quando a pessoa vinha, eu baixava minha cabeça e ficava olhando para minha calça, para não olhar para nenhum deles, porque eu digo que se eu olhar para um e pegar o cabo olhando, aí eu digo, rapaz, é melhor não...
Mas como é que você vai? Oi, shalom, meu irmão, tudo bem? Aí vira pro cara, aí o cara quando olha, misericórdia, aquele negócio, aquelas costas tudo nua, tudo aquele negócio. O cara fica imaginando, costa nua, tal. Cadê? Sabe onde tá com calcinha? Eu acho que não. Sutiã já sabe que não tem. E aí começa a mente do camarada lá. E eu pergunto para você, como é que você vai ser um homem santo desse jeito? Como? Se você quiser pecar, o mundo está botando na sua cara, peque, peque. Tem uma propaganda de uma, não vou nem dizer o nome do lugar agora aqui, que eu não vou mais dizer no lugar não. Tem um lugar por aqui que tem uma propaganda que bota uma mulher de quase 8 metros de altura. Imagina aí, ele sobe assim no chão, 50 centímetros do chão, aí bota um cartaz aceso de uma mulher de calcinha com quase 2 metros de altura, partindo já 50 metros do chão. Quando você olha para ela, no nível do carro que você vem dirigindo, você está exatamente olhando para o umbigo dela. Você entendeu? Aí o camarada, quando o irmão dobra ali, tá na cara. Aí ele, pois é, pai, para passar. Mas tem que fazer isso mesmo, porque a apelação é muito grande. E aquele rapaz, o filho pródigo, ele disse, agora eu estou livre para viver como eu quiser. Mas sabe qual é o resultado? Ruína. Sabe qual é o resultado para quem vai viver essa prática? Ruína. Você não queira saber, porque a mídia não diz para você onde estão aqueles homens que viveram torrando dinheiro com mulheres na gandaia. Faz uma pesquisa. Olha para os jogadores de futebol que viviam com a ideia ou slogan cachaça, bola e mulher. Olha como é que eles estão hoje. Agora olha para aqueles caras que mantiveram um padrão tradicional. Zico, Bebeto, Jorginho, Leonardo, casado, mantiveram. Agora olha para aqueles outros que pegaram a mulherzinha bonitinha e soltaram por aqueles aviões, gaviões da Fiel, não, aviões do forró, não sei o que, bababá, brá, brá. Onde é que estão hoje? Lucas 15, 13. Eles estão exatamente como estava esse rapaz aqui. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Já vi muita gente dizendo assim, ele comia comida para porco. Mas na verdade não. O cara não dava a comida do porco. Não, você não pode comer essa comida que isso é para o porquinho. O cara chegou num estado tão miserável que o cara desejava comer comida de porco. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava. Você pode imaginar em que estado esse homem chegou? Todo homem, toda mulher que deseja colocar em prática a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, eu vou me separar da minha mulher e agora eu estou livre. Dinheiro no bolso, meu amigo, não vai ter um pé de saia que passe na minha frente que eu não derrube. O resultado é você viver na miséria. Se não pegar uma doença nesse meio caminho fatal, você vai para a falência espiritual e vai para a falência moral e vai para a falência de cacau. Porque a mulher que vem depois da sua esposa só vem matar, roubar e destruir. É o próprio Satanás. Você está lembrado do nosso irmão Amaral? Pois é. Agora eu estou só com esse apartamentozinho e a mulher querendo tomar meu apartamento. Eu vou morar onde, mulher? Ela te vira, meu amigo. Eu quero o dinheiro desse apartamento. Eu já te dei tudo, mas eu quero mais. Eu quero que você fique na rua. E ele não tem nada para si. Lembram do Miller? E aí, se você for fazer uma listinha, eu posso contar para você inúmeros dele que se destruíram. Por quê? Porque a licenciosidade da vida é o desejo da carne. A carne te impulsiona, o diabo dá, mas ele toma. Ele dá para você, mas ele toma, ele vai mandar a continha. Eu já preguei aqui sobre nada do que o diabo dá para você, ele dá de graça. Nada vem de graça para você. Ele lhe dá, mas depois ele cobra a conta. Ele lhe dá, mas depois ele manda a despesa. Manda para você, ó, você vai me pagar agora isso aí. Não, ele não dá nada de graça. Em lugar nenhum, ninguém dá nada de graça para ninguém. Tudo tem um preço. E Satanás também não dá nada de graça para ninguém, porque ele não gosta de ninguém. Ele não tem amor. Ele é a pura maldade. Não existe em Satanás, nunca esqueça disso, o menor vestígio de amor, de compaixão ou de qualquer bondade. Em Satanás existe única e exclusivamente o desejo de matar, roubar e destruir, porque ele é a personificação do próprio mal. Ele é o mal. Se você puder entender o que é mal, é por isso que o lugar que foi preparado para ele é o inferno. Porque para nós foi preparado o reino de Deus, a casa do Pai, o seio de Abraão. Mas nós não queremos ir para o seio de Abraão por causa disso aí, ó, pela cobiça da carne e pela cobiça dos olhos. Depois que acabou tudo, você vai estar só.
Miriam não tem esposa, já foi pastor de igreja, já pegou em igreja, construiu uma igreja, mas ele gastou tudo porque ele não conseguia ter domínio sobre pela cobiça da carne e a cobiça dos olhos. Talvez Deus esteja dizendo para você hoje à noite: eu quero te dar uma nova folha para você escrever uma nova história para você em 2015, onde a cobiça da carne e a cobiça dos olhos não dominem o seu papel. Porque talvez pessoas estejam hoje com o papel da sua vida muito sujo nessa área aí. E Deus está dizendo para você: se você quer minha bênção, se você quer ser abençoado, se você quer ter perspectiva na sua vida, você precisa ter um novo papel. E nesse papel você precisa escrever as coisas ordenadas, sabiamente, com relação aos desejos da carne e aos desejos dos olhos. Quantas pessoas estão destruídas exatamente nessa área? O provérbio chinês diz que sábio é aquela pessoa que aprende com os próprios erros, mas que também aprende com os erros dos outros. Tempo é presente de Deus para você, e a licenciosidade rouba de você tempo. Rouba de você tempo que pode ser aplicado para você crescer na vida. Eu vendo uma reportagem de um guitarrista chamado Kiko Loureiro, e ele disse uma coisa que eu achei assim muito interessante. Alguém fez uma pergunta para ele, e ele disse: como é que eu faço para poder alcançar o sucesso? E ele disse, como a maioria das pessoas: não existe sucesso fácil. Só se chega ao sucesso quem trabalha duro, mas muito duro, e com objetivo, com foco. Ninguém chega a outro lugar se não tiver esse objetivo. E para que você trabalhe duro e você trabalhe com foco, você precisa aplicar bem o seu tempo. Você precisa aplicar bem o seu tempo. Já pensou se você, quando estiver trabalhando para se aperfeiçoar, você ficar sentado? Você ficar dormindo? Você ficar de perna para o ar? Você ficar em festas, em eventos, na internet, trocando a noite pelo dia e não dormindo à noite, e também não dormindo no dia e acabando os seus neurônios, queimando os seus neurônios? E o que acontece com você? Um dia vai chegar a conta para você. Portanto, que eu e você nós possamos pegar uma nova folha em branco para escrevermos uma nova história. E essa nova história diga que nós não estamos presos pelos desejos da carne e os desejos dos olhos. Porque os meus olhos vão me mostrar assim: olha o carro daquele irmão, um Jaguar, 220 mil reais. E o meu? Um Chevetinho, 90, fraco. Você bota a primeira, tem que ir acelerando devagarzinho, porque senão ele não sai do canto, porque ele morre no meio do caminho. E aí para. Você tem que ir devagarzinho, quase para ele sai. Graças a Deus, você bota a segunda e o bichinho vai ali tremendo, balançando. O que eu vou fazer? Eu vou ter que ter um Jaguar. Mesmo que eu não tenha um Jaguar, eu vou buscar ter um Jogó. Por aí, alguma coisa aí. E aí você começa a correr para cá, correr para lá. Você viu lá a camisa do irmão? Dudalina. Eu vou arrumar a Dudalina também. Nem que seja falsier. Ninguém vai saber. Eu lembro quando eu estava no seminário, tinha um rapaz lá que chegava: qual perfume que tu usa? E eu digo: eu sei, eu pego lá um lá e uso. Ó o meu. Azarro, esse perfume aqui é pau, velho. Isso aqui é caro demais. E massa, legal. Cheiro é bom, é? Tá bom. É o perfume masculino. Comprei esse outro aqui, ó. Qual é? Mont Blanc. Meu amor. Caramba. Parabéns. Esse aqui é mais caro que aquele que eu te mostrei ontem. Todo dia o cara vai chegar com uma caixa de perfume e um perfume novo. Só o perfume botando pra torar. Não tinha um toque de amor, charisma, forgetable, nada daquilo, uma alfazema. Só tinha Black Label e por aí fora. Aqueles lá. Terminei o seminário, parava. Foi uns anos aí atrás, estou indo lá no terceirão. Você entra no terceirão, você vai entrando de frente assim pra ele. Você pega a última porta da direita, entra de frente, vai direto, passa da primeira coberta, na segunda tem um bocado de relojoaria ali e tal. Na próxima coberta, aqui na frente tem uma loja de perfume, na sua direita. Só tem esses perfumes lá, tudo falsier, vindo ninguém sabe de onde, gerado a essência com xixi de cavalo. Quando eu olhei quem estava lá comprando os perfumes pancadas, o camarada. Aí eu parei de longe e fiquei olhando. Agora eu sei. Interessante, né? Como as pessoas gostam de ostentar. Você não tem, eu tenho. Então eu tenho dinheiro, eu sou mais do que você. Sim. E agora ele está comprando um perfume no terceirão, descobriu.
que os perfumes masculinos caríssimos que ele compra, todo vem do terceirão, que são vendidos. Um azarro daquele bichão grandão, R$62. Deus te dá a oportunidade para que hoje você escreva na folha que ele vai dar para você a sua nova história. E a cobiça da carne e a cobiça dos olhos não farão parte das suas metas. Não quer dizer que você vai ficar um parasita, não. Vai fazer que você tem. Louve e glorifique a Deus por aquilo que você tem. Se eu não tenho, amém. E em último lugar, orgulho. Deus deseja dar para você uma nova página, para você escrever na sua nova página. Agora, um homem humilde e uma mulher humilde, onde as coisas do mundo para mim são do mundo. O mais importante para mim é saber que estou caminhando para o céu. E eu quero trazer para você a oração do fariseu. Lucas 18, você passa só uma página aí. 18:10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro pecador. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aleluia! Aí ele começou a se encher. Lucas 18:10. 11 agora. Roubadores, eu não roubo ninguém. Injusto, eu sou justo, ó Pai. Glória a Deus, aleluia. Adúlteros, eu não, eu sou quadradinho perfeito. E nem ainda como esse miserável que está aí orando também. Isso é um caba de peia. Você já olhou como é que esse cara se via? Você já olhou como é que ele olhava para si? Por isso que a oração dele é dele para ele mesmo. Porque Deus estava os ouvindo. Isso é um horror para Deus. Isso é como assim. Às vezes você está conversando com alguém e aí o cara está falando com a voz que eu estou falando aqui. De repente ele bota o microfone, vai lá na mesa, bota o volume no 120. E quando fala você faz, meu Deus, pronto. Esse tipo de oração aqui, Deus faz assim, faz careta, se abaixa, bota uma panela na cabeça, porque ele não suporta ouvir um absurdo como esse. O homem que é justo aos seus próprios olhos. Uma coisa é você dizer, eu sou grato a Deus porque eu sou filho de Deus, batalhador, eu estou lutando. Graças a Deus porque eu não sou um homem que vive aí numa vida devassa. Graças a Deus por isso. Mas é graças a Deus. O graças a Deus está lá sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aqui não há graças a Deus. Eu não sou. Isso é pela minha própria capacidade. Eu não sou pela minha própria capacidade de gerenciar os meus problemas, as minhas dificuldades. Ele vai dizer isso aí. E ele continua na sua oração. E ele vai olhar para o outro lá e vai dizer assim, nem sou como esse homem aí. Aí ele vai dizer o que ele é. Jejum 2 vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele era perfeito aos seus próprios olhos e extremamente orgulhoso. Esse cara sou eu. Aquela canção que o Roberto Carlos fez, que alguns irmãos gostam muito. Esse cara sou eu. Pois é. Você viu lá que ele está dizendo que ele satisfaz a historinha? Você viu? Quem lembra dessa canção da letra? Alguém lembra? Ela cantou muito, muito mesmo, que você, mesmo sem você querer, você sabia essa canção. Porque ela, onde você chegar, tá, esse cara sou eu. Naquele que bate não sei aonde, esse cara sou eu. Por aí vai. Mas você observou o que, é que ele diz para depois dizer esse cara sou eu? Você viu onde é que ele se coloca? Ele é o que satisfaz. Ele é o que supre. Ele é o que chega junto. Aí esse cara sou eu, que bota a menina para dormir, acalenta e faz carinho. Que eu sou o cara. Exatamente o espírito de Satanás. Porque um dia ele disse, por que eu estou aqui embaixo se eu posso subir acima de Deus e ser adorado? Quando Satanás disse eu quero estar acima de Deus, ele buscava uma única coisa dos céus: a adoração. A adoração deve ser uma coisa tão sublime, que Deus disse que não dá sua glória a ninguém. Eu acho que, não sei como é essa questão, mas a adoração deve ser uma coisa que é de Deus. Isso só pode ser meu porque eu sou. Entendeu? Deus é o único que pode dizer eu sou. Porque ele vai dizer eu sou com toda a humildade de saber que ele é por si mesmo. Por isso que a adoração tem que ser a ele. Mas Satanás, como era o sinete da criação, ele disse, eu vou subir acima de Deus, farei meu trono lá e vou receber dos céus a adoração. Por isso a Bíblia diz, quando você recebe aplauso dos homens, você já recebeu ali a sua glória. Deus não te dará a glória. Quando você recebe a batida nos ombros e outras coisas, mas dos homens,
você já recebeu a sua paga. Deus não vai trazer para você. Quando você faz uma boa ação que é divulgada, e você por aquela boa ação vai para os jornais, vai não sei para onde, você já está recebendo o que você tinha direito aqui dos homens. De Deus você não receberá absolutamente nada. Você só receberá de Deus quando você fizer algo que somente Deus saiba. E foi algo profundamente bom para muitas pessoas. E aí você não tem o menor prazer em dizer: fui eu que fiz, fui eu que dei, fui eu que preparei, fui eu que abri as portas. Quando você está dizendo fui eu, o que é que você está querendo dizer? Cadê o reconhecimento? Cadê o tapinha nas costas? Cadê o abraço? Cadê a glorificação a mim? Eu não mereço? Se você olhar cada um de nós temos esse desejo. Mas Deus te dá hoje uma nova página para você rejeitar tudo isso. Quantas vezes você chega assim e diz assim: rapaz, eu sou lindo. Por incrível que pareça, tem uns homens hoje em dia dizendo que são lindos. Tem uns cabras que chegam na frente do espelho e ficam se olhando, fazendo pose, fazendo muganga. O que as mulheres faziam antes? Olhando, jogar um cabelo para um lado e para o outro, selfie. Eu não sei porque as mulheres, quando vão fazer selfie, tem que fazer um bico de 1 metro. Sinceramente, Vou pegar uma mulher velha com 150 anos do meu lado tirando selfie. Primeira coisa que ela fazia, olhando para a cara dela assim, a primeira coisa que ela fazia era o bico. Crescia um bico desse tamanho. E que coisa ridícula dessa mulher. E ela faz no selfie para um lado, aí jogava o cabelo para o lado, jogava para o outro. E fazia assim, né? E toma foto tirando, tá, pá. Agora eu também vi alguns homens fazendo isso. E quando vão fazer, já bota logo o bicão também. Eu sou lindo, sou inteligente, eu sou o máximo. Quando eu chego no lugar, eu arraso. Eu tenho muita postura. Quando eu chego no lugar, eu já chego assim como um pistoleiro do Velho Oeste. Lembra como é que o pistoleiro chegava no lugar? Os braços abertos. Tem cara que chega assim, para na porta do negócio, abre os braços, fica lá, parecendo um galo aí, tá querendo ver alguma coisa. Aí entra pisando em cima de todo mundo. Por quê? Não, porque eu sou... O cara não pode sair uma foto no jornal que já se acha o dono do mundo. Até que eu assisti um filme interessante. O cara tava procurando namorada e aí a menina mandou uma foto pro cara, né? Mandou uma foto pro camarada. Quando o cara viu, coisa linda. Aí, combinado de jantar na casa do camarada, o cara preparou aquele jantar perfeito, a coisa mais linda do mundo. Um filme aí que vocês viram também. E aí, na hora combinada, a voz doce e tal, tocaram a campainha. Quando ele foi abrir, tinha lá uma mulher totalmente diferente, gordona daquela que ele viu. Aí, pois não. Tudo bem? Aí, o que a senhora quer? Senhora, não, eu sou fulaninha. O quê? Fulaninha? Que fulaninha que nada? Sai fora, que eu tô esperando uma visita aqui. Bateu a porta, ela bateu. Sou eu. Não, eu mandei minha foto pra você. E ele vai dizer: não recebi essa foto não. Mandei, vamos lá ver, vamos lá. Aí, abre a foto que eu mandei pra você. Aí o cara foi, pegou no computador, abriu. Quando abriu, aí, só eu aí. Aí disse: cadê vocês? Aquela que tá sendo presa lá atrás, tá vendo? Lá no fundinho da foto. Aumenta aí. Aí quando o cara viu, a que tava sendo presa lá no camburão era ela. Aí, mas na frente tinha uma mulher bonitona que ela tava por trás. Ele pensou que era aquela bonitona na frente. E ele preparou aquele jantar e era a outra lá de trás. Muitas pessoas se acham o máximo. Sou inteligente. Sou o cara. Deus abomina esse tipo de gente. Pessoas orgulhosas, presunçosas, não importa a idade que tenham. Deus abomina gente exaltada. Deus abomina os orgulhosos. Deus rejeita. Isso quer dizer que se você conhece alguém que é orgulhoso, saiba que Deus tem ojeriza daquela pessoa. Quando Deus olha para um coração soberbo, arrogante, um coração que normalmente trabalha desprezando as outras pessoas, os seres humanos, Deus abomina esse tipo de gente. Deus abomina. Você não entrará na bênção de Deus se você tem um coração desse. Você é rejeitado por Ele. Deus vira as costas para você. Deus nem sequer olha para você. Deus nem sequer olha para pessoas desse tipo. Olha só o que é que ele diz. Romanos, e aí nós vamos terminar. 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine, portanto, o pecado aonde? Em vosso corpo mortal, de maneira que você obedeça às paixões do pecado, os desejos, as vontades. 6:12. Não obedeça
O publicano, quando foi orar, ele orou dessa forma. E a Bíblia diz para nós, não viva assim. Não queira isso para a sua vida. Mateus 6,5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que eu e você possamos ter uma vida humilde, uma vida voltada para Deus. Mateus 23:12. Quem a si mesmo se exalta, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado pelo Senhor. Deus te dá a oportunidade de você receber uma folha em branco para escrever uma nova história na sua vida, uma história que agrade a Deus, de um homem humilde. Quando você olha para a oração do publicano, a Bíblia diz que ele de pé não ousava olhar para o Santo dos Santos. Ele não ousava olhar para o Santo dos Santos. E ele clamava a Deus: tem misericórdia de mim, pecador. Só dizia isso: tem misericórdia de mim, porque eu sou falho, imperfeito, preciso do Senhor.